Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã abençoada, manhã de sexta-feira. Sou a missionária Nilda. Quero aqui nesta manhã deixar uma mensagem para o teu coração, amém? Aleluia, não sei como você passou, não sei o que está acontecendo, mas eu quero aqui deixar uma palavra de vitória para você. Você que se encontra triste, desanimado. Aleluia, Deus, eu tenho uma palavra para você nessa manhã que vai dizer assim, olha... É uma palavra conhecida, sempre eu estou dizendo ela aqui, mas eu vou continuar falando porque eu sei que tem pessoas que estão precisando ouvir esta palavra. A Bíblia fala no livro de Salmos: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tão simples assim, irmã? Sim, simples, fácil, aleluia, mais forte esta mensagem, amém? Aleluia, porque, aleluia, o Senhor diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, porque talvez você está num caminho que não é reto. Talvez você está no caminho que está afastado do Senhor, talvez você está no caminho que você não sabe qual direção tomar, então você está indeciso, ou seja, você está em cima do muro. Aleluia, você não sabe se desce, não sabe se fica. Então, enquanto você não tomar uma decisão, enquanto você não dizer o que você quer da vida, o que você vai fazer da vida, o que você precisa fazer, então você vai passar por um momento difícil. Então, por isso, no livro de Salmos diz, entrega. Entrega é quando você abre mão. Você abre mão de fazer a tua vontade, mas a vontade daquele que te chamou, ou que está te chamando, ou que já te enviou, e você não está dando crédito. Então o livro de Salmos diz, entrega os teus caminhos ao Senhor. E o que, segundo missionário? Confia. Aleluia. Tem como você entregar algo e não confiar? Não tem. Então a Bíblia fala, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele. Aleluia, Jesus. Por que confia nele? Porque no homem você não pode confiar. Em mim você não vai confiar, porque muitas vezes eu posso te decepcionar. Mas confia no Senhor. A Bíblia fala que maldito o homem que confia no outro. Aleluia. Por quê? Porque o homem é falha. Eu sou falha. Todos falham, mas Jesus não falha. Então quando Deus, aleluia, está usando o teu servo aqui para ler essa mensagem, para dedicar essa mensagem a você que está, aleluia, Deus está falando nesta manhã, entrega, aleluia, porque Deus sabe que você ainda está meio que desapercebido, você está indeciso. Aleluia, esta é a palavra certa. Então, quando Deus manda entregar os teus caminhos ao Senhor e o mais confiar, porque não adianta você colocar algo nas mãos do Senhor e não confiar. A mesma coisa é, você está orando por alguém. Deus está mandando você entregar nas mãos do Senhor, mas você entrega, daqui a pouco você pega de volta, daqui a pouco você entrega, daqui a pouco você entrega de volta. Então você não está confiando e não tem como Deus trabalhar numa causa, aleluia, que você não confia. Então muitas vezes o nosso inimigo somos nós mesmos. Muitas vezes nós, aleluia, Jesus, ficamos com medo do adversário. Sim, temos sim um adversário, temos um inimigo. Aleluia, Jesus, que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas muitas das vezes o nosso inimigo somos nós mesmos, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, de decisão que nós não tomamos. Então, quando o salmista diz, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, quer dizer que você, a partir do momento que você colocou algo, quando você está entregando os teus caminhos, quer dizer a tua casa, a tua família, os teus filhos, o teu negócio, você está entregando tudo nas mãos dele. Então, aleluia, então o salmista está dizendo, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia. Ele está pedindo para que você não coloque mais as mãos, para que você não duvide. Aleluia, Tomé, aleluia, ele foi o quê? Ele foi um homem que andou com Jesus, ele foi um homem que viu os milagres de Deus, mas quando Jesus morreu, que falaram, Jesus ressuscitou, ele não acreditou. Então tem muitas pessoas assim que estão até andando com Deus, mas não tem confiança no Deus que eles servem. Tem pessoas que até seguem Jesus, mas estão como Tomé e não tem como Deus fazer milagre. Só mesmo pela graça, pela misericórdia, quando Deus o ama muito, cara, como amou, aleluia, ele amou ali Tomé, ele veio e mostrou.
Ele veio e mostrou ali os cravos na mão para Tomé, mas porque ele amava muito Tomé. Porque senão nem merecia, porque Tomé foi duvidor. Tomé andava com Jesus, comia na mesa, via os milagres, sabia que Jesus já havia falado que ele ia ter que morrer, que ele ia ressuscitar. Até isso Jesus disse. Jesus disse para os discípulos que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar. Então, por isso, quando eu imagino quando Jesus falando ali para os discípulos assim, olha, eu vou ter que ir, eu vou morrer. Foi uma dor. Mas quando Jesus falou assim, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então eles tinham que crer. Jesus estava com eles, quem estava falando é Jesus. Por isso Jesus disse para mim, para você, ó, nós somos bem-aventurados mais do que aquele povo. Por que, missionário? Aquele povo andou com Jesus, nós não. E exatamente por isso. A Bíblia fala que somos mais bem-aventurados do que aquele povo. Por quê? Porque nós não vimos Jesus, mas nós cremos nele. Aquele povo andou, viu Jesus e muitos duvidou, outros negou Jesus. Então o Senhor fala que nós somos bem mais aventurados do que aquele povo, aleluia. Porque nós não vimos Jesus. Nós nascemos depois. Nós não vimos Jesus. Nós não tivemos a oportunidade de andar como aqueles discípulos. Nós não tivemos a oportunidade de falar como Pedro falou com Jesus. Jesus, se é tu mesmo, se é o Senhor mesmo, então mande que eu ande também por cima das águas. Nós não teve essa oportunidade. Mas o Senhor nos deu uma segunda chance. E é única. O Senhor nos deu essa chance de crer pela fé, de crer pelos milagres, de crer pela palavra que Ele deixou. Aleluia. Então o Senhor diz, somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados porque nós não vimos Jesus, mas nós cremos. Nós temos a oportunidade de crer. E ninguém pode tirar essa fé de mim, de você, por mais que tentam. Tem pessoas que tentam nos matar, parar. Tentam, aleluia, nos atingir a nossa fé. Mas nós não podemos deixar que essas pessoas matem os nossos sonhos. Temos que crer pela fé, somos mais do que vencedores. Então, quando o salmista está dizendo, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Então, o mais. Entrega os teus caminhos ao Senhor, o salmista diz, confia. Você tem uma causa impossível, confia no Senhor. Tem uma causa na justiça, confia no Senhor. Tem um filho que está dando trabalho, confia. Tem um filho que está nas drogas, todo mundo diz que não vai ter mais jeito, que já acabou. Confia. Confia em Deus. Você já entregou? Descansa. Somente ore, clame, busque a face do Mestre. Mas confia nele, porque não adianta você correr de um lado para o outro. Você está na casa do Senhor todos os dias. Você fazer uma campanha atrás da outra. Mas se você não tem confiança, então o segredo está na tua firmeza, na tua confiança. Aleluia. A tua certeza que Jesus está falando contigo é você confiar. Não é fácil. Em meio ao vento, Pedro estava ali, aleluia, por cima das águas. Quando Jesus chamou para que ele tivesse essa experiência, aleluia, ele temeu. Imediato não, mas de acordo ele foi caminhando, porque na nossa caminhada vai ter momento que vamos balançar, na nossa caminhada vai ter momento que vamos pensar até em parar, em nossa caminhada vai ter momento que vamos pensar que Jesus também não está nos vendo, não está no barco, aleluia Jesus, mas Jesus aparece ali como fantasma, eles até pensaram, porque Jesus não estava ali. E de repente Jesus vem andando. Aleluia, Jesus ali. Essa mensagem eu não quero aprofundar nela, mas quando os discípulos estavam no barco aqui, Jesus já havia morrido. Então ali foi uns 40 dias Jesus ficou na terra. Pedro teve essa experiência. Jesus, depois que morreu, que ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias entre os discípulos, entre o povo.
Aleluia, Jesus. Então, quando eles pensam que o barco vai afundar, Pedro desce do barco, os outros ficaram lá dentro, preferiram ficar lá dentro, mas Pedro não, Pedro saiu. Sabe quando você não tem uma direção, você não sabe se fica, não sabe se vai, você não sabe qual direção tomar. Mas Pedro sabia, mesmo que ele poderia morrer, mas ele sabia que a decisão certa não era ficar ali dentro do barco naquele momento, mas era buscar a face do Senhor. Era buscar. Então ele saiu para fora. Quando ele viu que vinha um homem andando por cima das águas, ele disse: aleluia, quem é? Quem é você? Jesus: sou eu, Pedro. Mas tu parece um fantasma. Jesus disse: sou eu. Ele disse: então, Senhor, já que é o Senhor mesmo, então mande que eu ande por cima das águas. Ou seja, então deixa eu ter essa mesma experiência. Pedro sentiu medo. Pedro até daquela hora pensou que ele ia naufragar, afundar ali. Mas ele continuou olhando para o alvo. A Bíblia fala que quando Jesus disse, então vem, ele caminhou. Mas eu creio que ele pensou assim, mas eu sou um homem tão falho, pecador que somos mesmo. E aí ele deixou os pensamentos tomar conta dele, porque muitas vezes os nossos pensamentos, o nosso passado, até mesmo o nosso presente nos faz pensar que não somos capazes, nos faz pensar que não é o lugar certo, que Deus não está falando conosco, que Jesus não está nos vendo, que a luta está grande, o vento está balançando. E muitas vezes vamos achar que Deus não está no controle, ou que nós não merecemos. Na verdade, não merecemos nada, mas é pela graça. Ele disse, pela graça sois salvos. Aleluia. Então Pedro anda. Quando Pedro começa a andar, ele meio que pensa, eu sou tão falho, eu acho que eu estou enganado. Eu não vou conseguir, então Pedro afunda. Aleluia. Então Pedro afunda. E de repente, aleluia, Pedro volta. Jesus diz, vem Pedro, sou eu. Porque Jesus está sempre contigo. Por mais que às vezes você pensa que vai afundar. Mas Jesus está ali sempre dizendo, filho, levanta, eu estou aqui, levanta do chão. Caminhe mais um pouquinho, só mais um pouquinho, como aquela mãe quando está ensinando o teu filho a dar os primeiros passos. Ela tem que deixar ele longe. Ela pega o teu filho, está ensinando a andar. Ela põe ele bem longe e fica olhando. E fala, vem, vem. O pai também. Mas a maioria são as mães, mas hoje está mudado. Hoje muitas vezes as mães estão trabalhando, quem fica cuidando dos filhos é o pai. Então a mãe pega o filho, coloca lá distante. E aí fala, vem. E ali ele começa a andar, daqui a pouco ele cai, daqui a pouco ele levanta de novo. E ela fica ali com medo, mas ela tem que ensinar ele a andar com as suas próprias pernas. Ela tem que ensinar ele a ser dependente. Mesmo que o coração dela está doendo. Porque muitas vezes ele vai ralar o joelhinho. Vai até bater com a boca no pó muitas vezes. Mas é necessário porque ele quer. A criança, quando ela está dando os primeiros passos, tudo que ela quer é andar. Tudo que ela quer, nem andar, é correr. Ela quer correr o máximo que ela puder. Então, quando você coloca ela para andar, ela não quer só andar, ela já quer correr e acaba tropeçando. Por quê? Porque os pés dela não estão prontos para correr. As pernas da criança não estão fortalecidas ainda para correr, ela precisa andar. Ela precisa dar os primeiros passos, ela precisa ter uma experiência como Pedro. Então aquela criança, quando ela começa a andar direitinho, a mãe fica com os braços abertos. A criança cai, a mãe vai lá, põe, coloca de pé de novo. A criança vem para cima como que quer correr de novo. A mãe fala, fica aí, precisa andar devagarzinho. A mamãe está aqui, a mesma coisa é Jesus. Jesus, ele não sai de perto de você. Jesus, ele não te abandona. Jesus não te abandonou nesse barco.
nem por cima das águas, nem diante o vento, nem a tempestade. Jesus não te abandonou, Ele não te deixa. Então Jesus disse, vem Pedro, e a Bíblia fala que Pedro andou por cima das águas. O segundo homem, aleluia, primeiro Jesus, o segundo que teve essa experiência, que ganhou êxito na tua história, foi Pedro, que andou por cima das águas. Então, irmão, irmã, quanto mais as lutas, os problemas, a dificuldade, é porque Deus quer que você tenha experiência. Aleluia, Deus quer que você tenha experiência, por mais que as lutas estão grandes, o vento, mas Deus quer que você mantenha firme a tua confiança em Deus. E Pedro levantou e andou, e a Bíblia fala que ele foi um homem vencedor, foi um homem que andou por cima das águas, porque ele seguiu o teu mestre, caindo, levantando, mas ele seguiu. Então desça de cima do muro, ande por cima das águas, peça a Jesus para te ajudar, não largue as mãos do mestre. A mesma coisa é a mãe. Aí de repente o filho chega e abraça com aquela alegria. Oh, aleluia, porque a mãe estava ali o tempo todo, ela não saiu, não deixou ele só. Ele conseguiu porque ela estava ali dizendo, vem filho, você vai conseguir. Aleluia, você vai conseguir. Eu já fiz isso com os meus filhos, meu esposo já fez. Tinha um momento que eu tinha que trabalhar fora, eu ia chorando. Porque eu era muito apegada com os meus filhos. Eu era mãe. Sou até hoje. Aleluia. Tudo que eu não tive, eu passei a oferecer para eles. Amor, confiança, fé, gratidão. Tudo que eu não recebi, eu transmiti para eles. E o que eu não pude, foi porque eu não tinha recebido. Porque ninguém pode dar o que você não tem. Às vezes eu sinto, porque tem coisas que eu até tentei, tem coisas que eu não tentei, que eu não consigo, mas eu coloquei nas mãos daquele que pode. Aquilo que eu não posso fazer por eles, eu entreguei para o Senhor, as causas impossíveis. Aleluia, eu coloquei nas mãos do Mestre. Tem coisas que é para você, mas tem coisas que é para Deus. Aleluia, então eu não abandonei nenhum. E nem o meu esposo, por mais luta que passamos, estamos juntos. Ele não me abandonou, não abandonei os meus filhos. Nunca os deixei só. A não ser para ir trabalhar, para fazer a obra de Deus, por perto também, nem para longe eu nunca fui. Estou aqui sempre. Sei que vai chegar uma hora que eu vou precisar sair. Mas é o tempo que eles já estão novamente caminhando com as suas próprias pernas. Aleluia, creio que eles ainda irão primeiro do que eu caminhar para Jesus, caminhar por cima das águas, para depois eu ir. Porque eu estou ainda como aquela mãe aqui esperando. E dizendo, vem, caminha, só mais um passinho, ainda que você caiu, tropeçou, mas eu continuo aqui, dizendo para você não desistir. Dizendo para você que eu não te abandonei, que Deus não te abandonou, que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos caminhar por cima das águas. Vamos chegar lá, porque quem nos chamou foi Deus. Quem nos escolheu foi Deus. Quando ninguém nos via, aleluia, Deus foi lá e nos tomou pelas mãos e nos fez andar seguro por um tempo. Aí veio o vento como veio para aqueles discípulos. Aí veio a tempestade como veio para aqueles discípulos. Aleluia, uns ficaram de pé, outros não. Aleluia, assim como Pedro. Mas Pedro se levantou. Pedro não entregou. Pedro não afundou. Porque Jesus estava ali com as mãos estendidas. Então Jesus está nessa manhã
as mãos estendidas para você e dizendo: não desista porque eu não desisti. Não pare porque eu estou aqui. Não te assombre porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo. Eu te tomo pelas mãos. Aleluia. Então o Senhor me dá uma mensagem para terminar nessa manhã, que está no livro de Lamentações. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que diz assim, Lamentações 2, versículo 19. E eu quero ler também o 3. Para mim, a tua meditação, amém? Eu estou um pouco assim, sem conseguir enxergar muito. Eu tenho que estar colocando óculos, mas eu choro bastante. E eu não consigo ficar muito tempo com óculos, mas eu estou aqui. Glória a Deus, para a honra e a glória do Senhor. Só um momentinho. Deixa eu pegar um lencinho aqui. Então, irmãos, eu tive que sair ali, dar uma saidinha para pegar um paninho. Mas eu já estou aqui de volta. Então o Senhor nos dá uma mensagem nessa manhã, Lamentações. Mas, irmã, Lamentações não é um livro triste. É um livro que Jeremias escreveu. Sim, mas olha nessa manhã a palavra que o Senhor nos dá. Eu nem queria ler porque eu já falei Lamentações. Eu estou aqui trazendo uma palavra de vitória para o povo de Deus. E agora o Senhor me dá no livro de Lamentações, Senhor. Mas Deus confirma o que estamos falando nesta manhã, o que você vai ouvir, Deus está confirmando. Aleluia, porque diz aqui no livro de Lamentações: levanta-te, clama de noite, no princípio da vigília. Derrama o teu coração com angústia diante da face do Senhor. Levanta a ele as suas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalece de fome a entrada todas as ruas. Aleluia. Vê o Senhor e considera a quem fizeste assim. Onde as mulheres comeu o fruto de si mesma, as crianças que traz os braços, ou matasse no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? É uma pergunta, irmãos, não é uma certeza. Jaz em terra pelas ruas o moço, e o velho as minhas virgens, e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, degolaste-os e não te apiedaste deles. Convocaste de toda parte os meus receios, como em um dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse aqueles que trouxe nas mãos e suscitei o meu inimigo, os consumiu. Então aqui Jeremias ele está lamentando por um povo, né, que não deu ouvido à voz do Senhor. Então o Senhor, né, a ira do Senhor subiu sobre aquele povo. Então Jeremias está aqui chorando, lamentando, com muita tristeza. Então a epígrafe do texto vai dizer que foi a ira de Deus por causa do pecado. Então aquela cidade foi cercada pela fome, né? O cerco, a fome e a ruína de Jerusalém. Então aquela cidade foi cercada pela fome. Deus deixou faltar o pão, né? Por quê? Porque aquele povo começou a pecar cada vez mais, a se rebeliar contra Deus. Jeremias ele chora muito amargamente. Jeremias foi o homem que mais profetizou para aquele povo. Mas a Bíblia fala que teve profecia de Jeremias que está cumprindo pouco tempo depois e agora. Que uns que cumpriu no tempo dele e outros ainda está cumprindo. Então, pregue a palavra de Deus. Talvez não vai ser no teu tempo que o milagre vai chegar, mas vai ser no tempo de Deus. Continua profetizando. Jeremias aqui lamentou muito, mas no capítulo 3 diz que há esperança em meio à aflição. A tristeza de Jeremias, ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar-se para Deus para obter misericórdia. Olha para ver que coisa maravilhosa. Jeremias ainda assim
no meio das lutas, das lamentações, ele ainda incentiva o povo a voltar para Deus, ele incentiva o povo a buscar a face do Senhor, porque ele também estava sofrendo. Se o povo parava, ele estava ali clamando, sofrendo, chorando pelo povo. Então no versículo 1 diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim, de continuo a mão todo dia. Então o Senhor está falando. Okay? Você me perguntando, não foi no velório da irmã deles, não morreu. Deles morreu. 1 hora da manhã. Desde 2 horas tá velando na igreja e ninguém tá sabendo. Eles não